Olha, de volta com o programa Opinião. A sensibilidade da criança em cuidar do próximo. Nós iremos agora assistir a um vídeo que emociona qualquer pessoa e nos leva a refletir sobre o quanto devemos respeitar e valorizar os mais velhos. Talvez a atitude deste garotinho aí seja o reflexo do que ele vê dentro de sua casa. E isso é consequência de famílias que prezam por uma boa educação. E isso não acontece só com as crianças, acontece também com quem é sensível. Um anjo em forma de ser humano, um maqueiro que trabalha em um hospital da Bahia, mostrou por meio de uma simples atitude o quanto a solidariedade pode mudar a vida de alguém. Nós podemos fazer, muitas vezes não, podemos fazer sempre um pouco mais, né? Nós somos seres humanos, nós somos homens e mulheres e apesar do mundo de violência, de obstruções legais das vias, perdendo a mobilidade urbana, apesar de termos pessoas que ainda param os seus veículos em vagas de deficientes, de idosos, a falta de respeito, a gente sempre costuma ver que por trás de nós, dos monstros nós, existe sempre um ser humano louco para aflorar de bondade, misericórdia, paciência, gratidão, honestidade. Só falta a gente despertar. Seria isso, não? Eu acho que o exemplo, como você disse antes, o exemplo, a forma como essa criança trata, é a forma como ela é tratada. Então, quando se reproduz esse carinho, se reproduz aquilo que ela acha que é normal, que é comum, tem que tratar daquela maneira. E ela vê isso acontecendo, alguém deve tratar essa idosa também assim. Com certeza. E ela reproduz isso de uma forma muito natural, muito espontânea. É muito interessante a gente ver isso. Eu recordo sempre de uma cena de um casal amigo que criava um pitbull, que já tem no sangue, né, na origem da raça, perversidade, ferocidade. E o filhinho dele agarrava pela orelha e saía puxando o pitbull por dentro de casa. E o bichinho saía todo se arrastando. E eu dizia, isso chama-se tratamento familiar. Como ele é tratado como outro bebezinho, os dois se entendem, vivem muito bem. Então ele é reflexo, doutora, do seu dono. Do meio, né? Do meio. Do meio. A filosofia ela já vem explicar isso, né? Você vai dizer... Rousseau dizia que o homem é fruto do meio. Aristóteles ele vai trazer que o homem é um ser político. Essencialmente, ele é um ser político porque vive em sociedade, necessita dessa vivência em sociedade. E de que esse meio, para Rousseau, é que vai fazer com que um indivíduo seja bom ou ruim. Vamos falar no conceito de bom e ruim, do bom e mal, né? Que as pessoas normalmente conhecem, apesar de isso ser bem questionável. Já Hobbes traz a ideia de que o homem é o lobo do homem, de que o homem vai viver dentro da sua primitividade e sempre vai querer, através da sua sobrevivência, ultrapassar os limites, ou seja, vai aniquilar o inimigo para sobreviver. Então, Hobbes sempre traz essa concepção de que o homem é ruim por natureza ou é um animal dentro do seu ambiente primitivo por natureza e luta por sobrevivência, e por sobrevivência vale tudo. O exemplo que você falou, estamos falando aqui, reflete isso também, de que o homem sim é fruto do meio. Vai existir situações que nossos instintos primitivos vão aflorar, mas que um ser humano, ele é capaz de ter atitudes de extrema bondade ou de extrema maldade. Depende do meio que ele possa estar inserido, e principalmente uma criança que está num momento de formação de sua personalidade e de sua autodeterminação como pessoa. O apóstolo Paulo já dizia que o bem que ele deveria fazer, esse ele não faz, mas o mal que deveria ser evitado, esse faz parte do seu cotidiano. Aprender um novo código juntamente com a música. É isso que vai acontecer na vida de 10 adolescentes pernambucanos que foram selecionados para participar do projeto Ganhe o Mundo Musical. Este que seleciona estudantes da rede estadual para viajar ao exterior, possibilitando o acesso ao conhecimento e à cultura. Nós vamos conhecer um pouco dessa história.
pensei que fosse conseguir. Uma conquista grande. O meu sonho está apenas começando. Puxa vida, é isso que a gente precisa, esse brilho assim nos olhos dessas crianças. Quando eu vejo uma comunidade carente que se engaja num projeto e o governo abraça, eita, como eu me orgulho desse político. Eles precisavam sempre olhar desse lado para eu me orgulhar sempre, porque essas crianças precisam muito ganhar o mundo, que elas possam ganhar o mundo, né? Eu penso que, na verdade, a gente tem um desejo muito grande de ter uma escola em tempo integral para que atividades não somente musicais, mas outras atividades envolvendo a arte, elas sejam realizadas dentro da escola. A criança precisa ficar na escola mais tempo para que ela se prepare mais, para que ela seja engajada numa sociedade onde ela consiga produzir mais para a sociedade, né? E se sentir mais feliz, um ser humano que está realizado. Eu acho isso muito importante. E esse intercâmbio, ele traz muito disso, mas ainda é pouco. Política pública. Essa é a palavra-chave do que a gente assistiu agora. É a mão do Estado, quando o Estado efetivamente traz a interferência na vida das pessoas. É através de políticas públicas como essa e como tantas outras, de inclusão social, que a gente vai resolver, ou pelo menos, no mínimo, minimizar muitas mazelas e muitos problemas sociais que nós temos. Um deles, principalmente, a criminalidade, que o nosso estado de Pernambuco, originalmente, é um estado extremamente violento. E é através dessas políticas de cultura, né, que incentivam a cultura, que incentivam o esporte, que incentivam o adolescente, que traz o adolescente, inclui o adolescente dentro de uma sociedade, né, que faz com que esse adolescente tenha um futuro, que faz com que a gente reduza a criminalidade. Não é penas mais graves, não é redução de menoridade penal, não é a construção de presídios que vai resolver o nosso problema de criminalidade. É políticas públicas de médio e longo prazo, políticas públicas como essa. É a interferência efetiva do Estado na vida desses adolescentes. A inclusão social, essa é a palavra-chave. Políticos, eu tenho vergonha de vocês, mas eu quero me orgulhar de vocês como me orgulhei vendo essa matéria. Como o povo brasileiro queria bater no peito, o povo pernambucano sente a necessidade de olhar para vocês e dizer: vocês nos representam. Então faça por onde representar-nos. E acabou. Estamos concluindo mais um programa Opinião. Eu espero que a nossa programação esteja possibilitando que a sua mente seja tomada de conhecimento sobre tudo o que acontece no mundo, fatos do dia a dia. Porque você sabe que para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal.
mas para formar a sua opinião e aprender, você vem aqui com a gente. Amanhã voltaremos, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até mais.